Voltamos com o seu estilo de vida, estamos conversando sobre a saúde do nosso coração. Dr. Abacu, que está aqui tirando todas as nossas dúvidas, e você já está liberado para enviar todas as suas perguntas para o nosso WhatsApp, que é esse númerozinho que está sempre aí na sua tela. A gente foi para o intervalo falando sobre a questão dos tratamentos, a questão do diagnóstico, né? A questão dos exames, o que se tem que fazer para poder descobrir e diagnosticar alguma coisa do coração. A maioria das doenças, as doenças mais comuns, vamos dizer assim, né? As que a gente costuma ver mesmo, enfim, no nosso meio, entre as pessoas que estão ao nosso redor, elas são facilmente diagnosticáveis ou são doenças que podem ser silenciosas, podem estar ali e aí só depois de muito tempo é que você vai descobrir que ela existe ou não? Existem algumas doenças que realmente não são tão simples de serem descobertas, porque em algumas pessoas elas têm uma evolução muito lenta. A doença coronariana é a que mais preocupa com relação a isso, e a hipertensão também. Por quê? Quando eu falo de hipertensão, eu estou falando de 30% da população, o que é uma parte muito expressiva, né, de pessoas doentes. E há pessoas que têm crises hipertensivas, que têm picos de pressão e não sentem nada. Com muita frequência você ouve alguma história de alguém que de repente sofreu um AVC e morreu e não tinha nenhum antecedente. Muitas dessas pessoas eram hipertensas, mas não o sabiam. E se a gente fizer uma estatística do número de hipertensos que sabe que a hipertensão é assustador, porque é uma parcela muito pequena. E esse desconhecimento leva ao não tratamento e, consequentemente, a riscos maiores. Com relação à doença coronariana, da mesma forma, nem sempre ela se manifesta com aquela dor no peito que a gente já viu descrito várias vezes. Às vezes, a primeira manifestação de uma doença coronariana é morte súbita. Veja que coisa grave é isso, né? A primeira manifestação da doença naquela pessoa passa a ser a morte dela. Então, por isso é que o check-up entra aí com uma atitude muito importante, porque com muita frequência a gente descobre doença nas coronárias grave em pacientes muito pouco sintomáticos ou até sem sintoma nenhum. A gente pode dizer que a hipertensão é a doença mais comum hoje em dia do coração? Provavelmente seja a mais comum ou das mais comuns entre as doenças cardiovasculares, vamos colocar isso como um todo, pela incidência dela, que é cerca de 30%, ou seja, as pessoas estão por aí hipertensas e correndo risco de vida. Além dessa, quais que a gente sempre ouve falar, ou então que entra no seu consultório e aí a pessoa já chega, ainda tem um detalhe, tem gente que tem aqueles sintomas, aí entra na internet, faz todo o diagnóstico, né, ele mesmo, e aí já chega no consultório e fala assim, não, doutor, porque eu estou hipertenso, e aí isso vai te dando todos os vai te dando todos os sintomas, porque ele já se diagnosticou assim. Então, quais são as mais comuns que aparecem pelo consultório e que as pessoas realmente têm mais medo, temem mais, ou então têm uma intimidade maior por serem mais comuns, né? E aí, por isso, acabam temendo mais do que outras que acabam sendo um pouco mais quietinhas ali. Olha, a hipertensão, voltando a falar dela, é de fato a mais comum. E, infelizmente, você abre a internet e lá tem uma série de informações, algumas verdadeiras e muitas informações baseadas no eu acho, ou a minha tia tomou isso e ficou boa, e as pessoas colocam como verdades, e quem abre a internet para buscar uma informação não procura ver quem é aquele que postou, que muitas vezes é o seu Zequinha da esquina, né? Às vezes é alguém que tem mestrado, tem um doutorado, tem realmente conhecimento, mas às vezes é alguém que apenas achou aquilo interessante e está passando adiante. E esse é o risco de você abandonar o tratamento que você está fazendo para seguir esses conceitos, ou de ir na farmácia e perguntar para o balconista, ou se consultar com quem não é médico na farmácia. Esse também é um outro risco muito grande, porque são pessoas que não estão habilitadas para diagnóstico, para tratamento. Bom, nós já recebemos mais perguntas do Moisés dessa vez, e ele quer saber o seguinte: quando uma pessoa faz um transplante de coração,
corre o risco de morrer. E como essa coisa é tão delicada de fazer? Fico impressionado. E a gente pode falar um pouquinho, então, sobre a questão dos transplantes de coração. Agora, é interessante também a gente imaginar o caminho que essa pessoa faz até precisar de um transplante de coração, né? Isso acontece, por exemplo, com uma doença, e essa doença é uma doença que chega, digamos que com tudo, né, na linguagem popular. Ela já chega com tudo mesmo e não tem muita outra possibilidade, não existem outras possibilidades de você lidar com a doença apenas transplantando, apenas fazendo mesmo essa troca, ou a gente vai deixando, é algo que vai acumulando até que o seu coração não aguenta mais e você precisa de um transplante. Qual é o caminho que a pessoa precisa percorrer até chegar nesse ponto final? Olha, nós voltamos a falar daquele coração grande, que falamos agora há pouco, né? Esses pacientes que têm doenças que levam ao enfraquecimento do coração, o médico começa a tratar isso com medicamentos. Mas alguns desses pacientes, a resposta aos medicamentos não é boa. E chega a um ponto em que ele praticamente não consegue levar a sua vida porque tem que ficar em repouso ou até múltiplas internações. Aquele paciente que passa metade do mês internado, alguns dias em casa, volta para a internação. Esse é o paciente que está preenchendo os critérios para se dizer, está na hora de transplantar. Ou seja, não há mais o que fazer para melhorar esse coração. Em geral, isso é um processo que leva anos. Em alguns casos, a evolução é mais aguda. Mas o que normalmente acontece é que esse paciente vem piorando, até se chegar apenas a uma solução que é colocar um outro coração. Isso implica na rejeição. O organismo tende a rejeitar aquele órgão que não era originalmente dele. Então esse paciente vai melhorar a sua qualidade de vida e vai tomar medicamentos para evitar a rejeição. E aí sim ele vai ter também um controle muito mais frequente com o seu médico, com a equipe que o operou, para se manter bem, e os resultados ao longo dos anos têm sido bastante animadores. Nós temos uma participação agora de Rondônia, e é o seguinte: olá, bom dia, eu gostaria de saber se dor no pescoço e dormência no braço esquerdo e manchas roxas nas unhas é problema no coração. Como é o nome? Tem o nome mesmo? Não tem o nome, só está dizendo que é de Porto Velho. Olha, vamos dividir as manchas para um lado e as dores no outro. Dor no pescoço com dormência nos braços não está afastada a parte cardiológica, mas a parte ortopédica tem que ser vista também. Pode haver compressão de alguma raiz nervosa que esteja causando isso. Um eletrocardiograma, uma avaliação cardiológica e uma avaliação com ortopedista seriam muito interessantes. As manchas roxas nos dedos não são manifestações típicas de doença de coração. É preciso avaliar melhor isso com outro especialista, que pode ser o clínico geral. Então, a gente tem que ficar... É aquela famosa questão dos sintomas que a gente vai procurando e acha que está tudo associado a uma coisa só, né? Eu vou abrir um parênteses e falar das manchas roxas no corpo, que é muito comum o paciente procurar o cardiologista, porque percebe que aparecem algumas manchas no corpo roxas, e tem uma comadre que vai dizer que se aparecer uma mancha dessa no coração, ele vai morrer, ou ela vai morrer, mais comum nas mulheres. Em geral, essas manchas estão ligadas ao emocional. Veja como o emocional e o coração são tão entrelaçados, né? Em geral, essas manchas estão mais ligadas a situações de estresse do que a outra coisa, do que a alguma doença cardiovascular. Então vamos começar, já que já entramos aí no quesito mulher, vamos saber agora a diferença de mulher para homem, né? Existe alguma diferença? As mulheres, por exemplo, costumam se estressar mais, ou os homens costumam se estressar mais, e aí como que cada um lida com essa questão do dia a dia e como que funciona o coração de cada um? Existe diferença ou o coração é um coração só, e aí o que o homem pode sofrer, a mulher pode sofrer também na mesma proporção? As doenças são as mesmas, mas podem ter manifestações diferentes. Eu diria que as mulheres costumam nos estressar mais, isso é uma verdade. Não vou responder, porque preciso ser uma moça educada, gente. Mas existem já determinadas algumas diferenças de apresentação, por exemplo, com relação à doença coronariana. O infarto do miocárdio, ele é mais comum nos homens,
até a faixa dos 50 anos, ocasião em que acontece a menopausa, e com isso a mulher perde a sua proteção hormonal e passa a ter aproximadamente a mesma incidência de infarto do que os homens. Mas com muita frequência, a apresentação da dor é diferente. Enquanto aquela apresentação clássica da dor no peito, que vai para os braços, é muito mais comum e significativa de infarto, a mulher, com uma relativa frequência, chega ao pronto-socorro com uma outra dor diferente e que não vai fazer se pensar nesse diagnóstico. Em paralelo a isso, com relação ao órgão em si, o coração das mulheres ele é proporcionalmente menor. Quando você compara o tamanho do coração e o tamanho do corpo, homens e mulheres, as mulheres têm um coração proporcionalmente menor, têm um coração que bate mais rápido do que o coração dos homens, tem um coração com coronárias mais finas e há quem diga que um coração mais duro também. Porque eu fui... Bom dia. E retidão tem remédio? Porque eu fui no cardiologista e ele disse que eu não preciso tomar remédio. A pessoa também não se identificou. Eu não entendi. Retidão? Retidão, tá escrito assim, retidão. Eu não captei bem o que a palavra quer dizer, né? Mas é preciso entender melhor o que é retidão. Arritmia. Tá. Ela mandou mais uma mensagem e na verdade é arritmia. Arritmia. Provavelmente é aquele corretor, É o corretor abençoado do celular, né? Que complicou um pouco a situação. As arritmias, existem algumas que são benignas e que a pessoa, alguns corações fazem arritmia durante toda a vida e isso não tem nenhum risco. E existem algumas arritmias, sim, que têm um potencial de risco de uma fibrilação, de uma parada cardíaca e que precisam ser tratadas. O eletrocardiograma, o Holter, que é um exame de 24 horas, são exames que poderão mostrar o tipo de arritmia e a necessidade ou não de um tratamento. Muito bem, então agora já tiramos a sua dúvida e a gente espera que tenha esclarecido. E continue participando aqui do programa, né? Doutor, sabe o paciente que usa o marca-passo? Ele precisa de uma dieta diferente das outras? Não por causa do marca-passo. Mas se ele está usando o marca-passo, ele já tem uma cardiopatia, a dieta dele tem que ser melhorada, não pode ser um alimento pesado, as gorduras, o sal também devem ser controlados de uma forma mais intensa, mas não é por ele ter o marca-passo, basicamente é pela doença que motivou o implante do marca-passo. Nossa próxima pergunta é lá de Rondônia, Porto Velho, da Cris, Zona Sul. E eu fico acelerado e agora eu tô dando assim, tontura e fico me entortando com um AVC. Mas fui no neuro e fiz ressonância e não deu nada no cérebro. Ele disse que pode ser por causa da arritmia. Pode ser? Sim, se você sente o seu coração acelerado e, pelo que eu entendi, você sente alguma tontura ou algum sintoma físico com relação a isso, você precisa de uma avaliação cardiológica para fazer esses exames que eu citei agora há pouco, um exame de 24 horas do ritmo, um eletrocardiograma ou um teste ergométrico, para avaliar se há alguma arritmia que necessite de um tratamento medicamentoso, e isso você faz com o seu médico cardiologista, Cris. Bom, agora nós vamos mais uma vez para o nosso intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta, é bem rapidinho. Da mesma forma que foi o primeiro, você pode enviar as suas perguntas para a gente continuar tirando todas as dúvidas que você tiver aí na sua casa sobre os riscos que o nosso coração apresenta. Sempre lembrando que o nosso número está aí na sua telinha, 92 é o código daqui de Manaus, 98111-4512 é o número da produção. E você já pode começar a salvar esse número e deixar como favorito aí no seu celular, viu? Para ficar mais fácil de enviar todas as suas perguntas para o estilo de vida. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já.